Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Olá, queridos irmãos. Temos um Deus compassivo, um Deus misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Eu venho compartilhar esse estudo de evangelismo hoje sobre as nossas escolhas, veja as nossas consequências. Em tudo em nossa vida, eu e você passamos por escolhas, e as escolhas fazem parte da nossa vida. Escolhemos desde a roupa que iremos vestir e também o curso que iremos fazer, temos escolhas políticas, escolhemos nossos relacionamentos, nossas amizades, o nosso cônjuge e por aí vai. Enfim, o caminho da vida são feitos de decisões e escolhas. E nossas escolhas elas terão frutos no futuro, plantamos hoje e colhemos amanhã. E o que nós somos hoje também é consequência das escolhas que nós em algum momento fizemos lá no passado. E tudo isso implica não somente a nós, mas também ao nosso futuro e também no futuro dos nossos filhos. Sendo assim, as escolhas que nós fizemos hoje também mudará o nosso futuro amanhã. As Escrituras, em muitos dos seus textos, elas relatam exemplos de escolhas que mudaram vidas e destinos. E através desses exemplos podemos também tirar e aprender várias lições para nossas vidas. As nossas próprias escolhas elas têm decisões e têm um peso muito grande aqui enquanto vivemos e também vai influenciar a nossa vida espiritual. O nosso futuro depende muito de nossas escolhas e temos responsabilidade nas nossas escolhas diante dos nossos representantes nos governos estaduais, deputados e senadores. Temos uma escolha importante sobre o futuro presidente da nação brasileira. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Daqui a umas semanas o futuro Brasil estará diante de nossas mãos. Teremos que escolher e eleger um futuro governante na presidência do Brasil por mais 4 anos. O que o cristão tem a ver com isso? Tanto cristão como não cristão tem que fazer uma escolha. E essa escolha ela pode haver consequências ou não para toda a nação brasileira. O texto de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20, nos ensina que o governo que devemos escolher precisa ser uma pessoa que tenha temor a Deus e que não vá se envanecer ao ponto de usar o poder para construir um império pessoal. O profeta Samuel advertiu severamente ao povo sobre o direito de um governante antes de ungir o primeiro rei. Leia 1 Samuel capítulo 5, versículo 5 ao 22. Sabemos que muito do que o profeta avisou aconteceu, mas o povo não quis dar ouvido. Então, o candidato de um cristão e não cristão deve ser uma pessoa que tenha referência de família, experiências administrativas, modéstia quanto aos bens materiais, humildade e principalmente que se preocupe com o bem da comunidade. Temos uma escolha e devemos pedir a Deus sabedoria. Deus já escolheu o futuro governo, mas isso não tira nossa responsabilidade na hora de votar. Mas a palavra nos ensina hoje e o futuro governante deve ter respeito às autoridades. Devemos de fato orar por eles, para que cada um deles possa exercer um poder, um serviço correto. O texto de Tito 3, versículo 1 a 2 diz que lembre-se a todos que se sujeitem aos governantes, às autoridades, seja obediente, seja sempre pronto a fazer tudo o que é bom. Não calune ninguém, seja pacífico, amável e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Todo cristão deve respeitar a autoridade política. Então, antes de escolher o candidato, é importante saber se esse candidato é uma pessoa digna de respeito, alguém que respeita o seu próximo, a família, a comunidade e principalmente aqueles que sofrem por injustiças sociais. Temos a escolha, nós temos a responsabilidade do futuro dessa nação. O ponto que quero citar aqui é o que o nosso dever de orar pelos nossos governantes. Lê o texto de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao 3. Como cristão,
temos a tarefa de interceder pelos governantes. Eu peço que leia a 1 Crônica, capítulo 7, verso 14. Lembre-se, não devemos deixar isso para depois das eleições. Agora é a hora de interceder pelo povo, pedindo que Deus nos dê sabedoria para escolher governantes justos. Outro ponto que eu venho citar aqui é que temos que observar o plano de governo, se é por leis justas. Leia Isaías capítulo 10, versículo 1 ao 2. É preciso estudar o plano de governo do candidato para ver se suas propostas para o problema da sociedade são de acordo com o Brasil. Quais leis essas pessoas defendem, quais os seus princípios éticos e morais que são fatores determinantes antes de escolhermos um candidato. Leis justas que não ferem os princípios da palavra de Deus e nem o seio da família. Outro ponto que devemos observar é se esse futuro governo é um governo que preza a justiça. Olhe para o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 15, e medique nesse texto. Você precisa escolher alguém que realmente te represente no governo. Muitas pessoas entram na política com boas intenções, mas depois se corrompem. Há outros que fazem tanta promessa que são impossíveis de ser cumpridas. E muitos é muito importante saber que com que o candidato ele fez aliança, pois mesmo que seja uma pessoa boa, pode estar mal assessorado ou se prender a pessoas injustas. Temos que olhar para um governo que busca a justiça. Outro ponto que venho citar aqui é se esse governo se preocupa com a pobreza. O que opina o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra que se compadece do necessitado. O candidato precisa ter proposta que atenda toda a sociedade em todas as áreas: educação, saúde e segurança. Também, se o seu plano de governo não for amplo o suficiente para atingir os pobres, então é limitado. Um governo que não luta para melhorar a situação do pobre pode fazer com que o seu governo entre em declínio de pobreza extrema. O quanto é importante a geração de emprego e investimento na área social. Irmão, qual o perfil de um governo que precisamos observar? Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz: quando se multiplica os justos, o povo se alegra. Quando se porém dominam o perverso, o povo suspira. Com base nessas palavras, a Escritura entende que um governo de acordo com a vontade de Deus deve ter justiça, não assistencialismo ou ajuda às pessoas particulares. O governo deve lutar por toda a comunidade, fazendo justiça. Nada adianta ajudar um ou outro e cometer injustiça. O governo deve ter temor, deve ser uma pessoa de respeito e princípios morais e religiosos, independente da igreja, demonstre ser uma pessoa temente a Deus. Lembre-se de um perfil de um governo tem que ser patriotismo. Patriota, todos precisam demonstrar amor por sua terra. Um candidato a cargo político deve ser alguém que realmente goste do lugar que vive para governar o seu povo. Os deveres civis de todo cidadão devem ser cumpridos para o bem da sociedade. Quando o povo respeita as autoridades e principalmente abençoa seu governo, a paz reina sobre toda a terra. Não adianta querer que o governo seja honesto se o povo não muito sobre cidadania e justiça. O futuro presidente deve lembrar que ele está representando sua nação e decidindo o futuro de nossa terra. E lá nas urnas, nossa escolha terá consequências positivas ou negativas. Lembre-se sempre de Deus e Ele lhe mostrará o caminho certo. Fica aqui a reflexão, faça a sua escolha, peça a Deus a orientação. Essa é a oração, esse é o desejo desse estudo em nome de Jesus Cristo.